lembrar que essas folgas devem ser concedidas logo nessa semana posterior às eleições. Vale tanto para quem trabalha em empresa pública como quem trabalha em empresa privada? Também, vale tanto para o servidor público como vale para o empregado, não é, que está na empresa privada. E mais, se ele não vai trabalhar nas eleições, Pedro, se ele vai trabalhar na empresa, não é? Se ele vai trabalhar para a empresa, hoje nós devemos lembrar que é um dia feriado nacional. Portanto, quem trabalha em dia de feriado deverá receber o dia em dobro. Aí sim, tem que haver o pagamento. Caso ele e o patrão também concordem, se acertem lá, ao invés dele receber o dia em dobro, ele poderá receber uma folga compensatória a essa semana. Mas o mais importante é que, se ele for convocado pela empresa para trabalhar, a empresa obrigatoriamente tem que conceder a ele o espaço de tempo necessário para ele cumprir, não é, o direito, o dever de votar. Então, se for necessário ele se afastar 1 hora, 2 horas, 3 horas, seja lá o tempo que for, esse tempo tem que ser concedido. E ele não pode ser cobrado. Por exemplo, ele não pode ser exigido que ele trabalhe. Se ele ficou afastado 2 horas para o exercício do voto, que ele passe mais 2 horas trabalhando. Não. Ele não vai ter que pagar esse período que ele tiver afastado. O patrão pode determinar essa hora, doutor Ney Araújo? Bom, aí vale o consenso, não é verdade? Certo. Normalmente uma jornada de trabalho de 8 horas. Então pode ser que a empresa tenha mais necessidade de um atendimento de manhã. Vamos dizer que seja uma empresa que forneça café da manhã, não é? Então naquele horário da manhã ali, vai ficar inviável para ele se afastar, não é? Mas depois que passar aquele horário, então aí vai valer o bom senso. Agora, ele não pode ficar sem o espaço de tempo necessário para que ele vá cumprir o seu dever. A importância e a obrigatoriedade do voto foi dito aí na matéria. Eu coloco já o doutor professor Aloysio Godin, né, para participar do debate, né? O eleitor, ele tem consciência de que voto não é para ser vendido, voto é para ser praticado em toda a sua plenitude, sem se vender, porque ele não tem preço, ele tem consequências. Bom dia. Bom dia, Pedro Paulo, bom dia, telespectadores, bom dia, pessoal aqui da mesa. Essa pergunta é bem interessante a gente trabalhar ela no sentido de, pelo menos, o eleitor brasileiro, ele sabe a exigência do voto, ele sabe a necessidade do voto para o Brasil, principalmente em relação ao que nós precisamos decidir e participação dele. Agora, infelizmente, nós não temos um processo educacional firme no Brasil que nos dê a possibilidade do nosso eleitor, como principalmente os nossos eleitores que não têm tanta facilidade à educação, ao colégio, ao ensino, ao aprendizado, dele ter além de saber que é obrigatório, que ele também tem um dever e ter consciência de votar, de dar a sua contribuição, principalmente da sua contribuição como um cidadão, como uma pessoa que quer ver a sua comunidade, quer ver o seu estado, quer ver o seu município, quer ver a sua rua, não é, bem administrada. Uhum. Bom dia também, Wellington Medeiros. Bom dia, Wellington. Paulo, bom dia a todos. Eu estou achando interessante a discussão porque eu tenho dúvida assim a respeito da obrigatoriedade. Eu, por exemplo, eu não votei ainda, vou votar, vou fazer isso com todo prazer, né? E eu não tive o que Michel Zaidan falou, né? Essa questão da educação. Gosto muito da opinião do Michel Zaidan, mas eu tenho dúvida se a obrigatoriedade, ele de fato ele vai dizer até onde a gente está, né? Com a devida educação, a devida firmeza, cidadania para ir para a urna. Eu acho que o governo pode até ter medo, né, os poderes, né, os que saem, os que entram, podem até ter medo de que a gente não tendo essa obrigatoriedade, a gente possa aí de fato exercer a nossa cidadania e aí o poder econômico ele perder os seus candidatos, né? E a gente sabe que existe, né, na Assembleia e no Congresso Nacional os lobbies, e a gente sabe que os lobbies elegem seus candidatos que vai defender os interesses econômicos dele lá, seja lá na saúde privada, seja lá
né, na telefonia, nos meios de comunicação. Então, eu acho que talvez essa obrigatoriedade é para que a gente seja mesmo obrigado a ir dar o voto, mas eu acho que a partir do momento que eu, né, tiver o direito de ir votar, né, com a consciência de que o meu parlamentar ele está exercendo um papel legal na sociedade, né, então acho que a sociedade ela vai partir para fazer com que as diversas coligações, os partidos, eles sejam até mais criteriosos na escolha dos seus representantes para disputar o voto, né. Eu acho, por exemplo, essa eleição, eu que sempre gostei de participar de movimento político desde 85, quando eu dei o meu primeiro voto, né, minha família sempre gostou de participar da vida política, de exercer esse direito, né, de votar, não a obrigação, mas o direito de votar. Esse ano eu não estou participando, quer dizer, eu estou votando num candidato assim porque eu tenho um profundo respeito por ele. Mas assim o resto eu não estou achando legal porque eu vi que não houve um critério assim que tenha sido honesto comigo, né? Então eu acho que a não obrigatoriedade ia fazer com que o governo não, né? As coligações, os candidatos tivessem mais critério nas suas escolhas, né? Nos suplentes para o Senado, por exemplo, né? Tivesse mais critério para escolher seus candidatos para a Câmara Federal, para a estadual, e talvez a gente não tivesse, por exemplo, um tiririca em São Paulo brincando com a política, né? Botando um brinquedinho no nariz e fazendo o eleitor um palhaço. E se eleger com a quantidade de votos que vai talvez levar um candidato com 400 votos. É isso então, que eu ia falar aqui. Eu vi uma denúncia na revista, numa dessas revistas semanais, né, que Tiririca, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um brincalhão na política, não. Ele é um candidato que foi profundamente estudado, né, pesquisado por cientistas políticos, para fazer o que está fazendo na eleição, para se transformar num fenômeno, como foi Enéas, como foi o costureiro lá, o Clodovil, né, que elegeu candidatos com muito pouco voto. E dentro do partido dele tinham tem candidatos que estavam envolvidos em negócio de mensalão, né, que tinham saído, renunciaram para não votar e que não se elegeriam, por hipótese nenhuma, o eleitor não elegeria eles. Há uma diferença muito grande aí, porque você citou o nome de Enéas Carneiro, né, que inclusive já é falecido. Faleceu. Não é? A gente está falando, tomando cuidado, né, exatamente. Então, Enéas Carneiro, que foi aquele fenômeno que apareceu na televisão. Meu nome é Enéas. Ele criou esse Meu Nome é Enéas e falava com aquela rapidez tremenda, justamente porque o espaço de tempo dele era pequeno. Então, de alguma forma, ele soube criar o marketing dele. Não é? Agora, o Enéas, um profissional da medicina e altamente preparado. Não é? Então, aquilo que ele fez foi iniciativa dele, Enéas. Diferentemente agora de Tiririca, não. Ele foi escolhido por um grupo, não é? Um grupo que sabia que ele daria este retorno, como vai dar desse retorno imenso de voto, não é? Agindo daquela maneira como ele está agindo. Então aquilo já foi tudo preparado e está sendo custeado por um grupo que evidentemente quer tirar vantagem disso. O Enéas Carneiro, por ter sido aquele fenômeno de voto, né, quando ele foi candidato a deputado federal, o que aconteceu? Teve um colega dele de partido que só teve 272 votos lá em São Paulo. Elegeu. E foi porque aí a legenda puxou o colega que teve apenas 270 e poucos votos. Aliás, quem quer... É importante a gente dizer isso aqui. Quem quer votar, né, como forma de protesto num candidato com essa característica, tome cuidado, porque por trás dele, né, pode ter uma jogada dessa aí. Tem um grupo, por trás do Tiririca tem um grupo interessado e sabe o que está investindo, sabe o que está gastando, porque ele sabe que vai ter o retorno. Não é? Essa é uma forma de fazer política que realmente a gente não deseja que prospere. E Delbrando, segura aí um pouquinho, Delbrando. Deixa eu colocar o Nivaldo lá de Camaragibe. Bom dia, Nivaldo, telespectador que está ligando aqui no 3207-0121, discou a opção 2 e está participando ao vivo. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Pedro Paulo. É para falar a respeito da questão do voto obrigatório. Eu tenho 52 anos de idade, então voto desde os 18 anos. E, na minha concepção, a gente deve votar se a gente tiver vontade, se a gente achar que deve ir. Então, como é que a gente mora num país democrático e a gente não pode exercer o direito de não votar? A gente tem que ser obrigado a ir votar. Eu sou funcionário público, então necessariamente eu tenho que ir. Então, eu acho que a gente tem que partir para esse lado, brigando para que o voto seja facultativo.
Ok, muito obrigado pela tua participação. Deixa eu perguntar, ele foi de um extremo, eu vou para o outro lado. Deixa eu perguntar para um estudante aqui. Elaine, você concorda com a opinião do telespectador agora? Você como jovem, né, principalmente quem vai dar o seu primeiro voto aos 16 anos, né, que o voto deve ser facultativo e não obrigatório.